Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cards e Bola. Meu nome é Rafael Satamini e hoje eu volto com mais um vídeo falando de NBA, com dois assuntos aí muito importantes para a gente tratar, duas notícias muito relevantes, mas primeiro, a nossa vinheta. E vamos logo cair dentro do primeiro assunto de hoje, que é a aposentadoria do Chris Paul. Nosso querido CP3 anunciou a aposentadoria após ser cortado do Toronto Raptors no dia 13 de fevereiro. Você não está maluco. Há pouco tempo atrás a gente fez um vídeo aqui, trouxemos essas informações sobre trocas, o que aconteceu na janela de troca, e uma das trocas que a gente anunciou foi justamente a troca do Chris Paul para Toronto. Só que o time de Toronto, após alguns dias, anunciou o corte dele, optou por não manter ele no elenco. Ele virou, ou viraria, um free agent, poderia assinar com qualquer time, mas ele optou por anunciar o fim da carreira, optou por aposentar-se. Provavelmente ele até pediu para o Toronto cortar ele. Então, Chris Paul se aposenta depois de 21 temporadas na NBA, na qual, infelizmente, ele não conseguiu ganhar nenhum título, só conseguiu chegar a uma final na NBA, foi em 2021, com o Phoenix Suns, numa final que eles começaram ganhando os dois primeiros jogos, mas aí o Milwaukee Bucks, lá do Antetokounmpo, venceu 4 jogos seguidos, fechou a série em 4-2. Foi o mais próximo que o Paul conseguiu de ganhar um título da NBA. Embora o CP3 tenha aposentado as chuteiras, ou melhor, os tênis, depois de 21 temporadas na NBA sem nenhum título, pela seleção americana a história é diferente. Ele conseguiu 2 medalhas de ouro, uma em Pequim 2008 e a outra em Londres 2012. Então ele encerra a carreira sendo bicampeão olímpico. Além dos ouros olímpicos, o Chris Paul também teve várias conquistas individuais na NBA. Ele foi calouro do ano de 2006, 11 vezes All-Team NBA, ou seja, 11 vezes ficou na seleção dos melhores da liga, 9 vezes All-Defensive Team, ou seja, 9 vezes ele ficou entre os melhores defensores da NBA, 12 convocações para o All-Star Game, e no All-Star Game de 2013 ele foi o MVP. Então, embora ele não tenha conquistado nenhum título, ele deixou aí um currículo de respeito. O CP3 teve passagem por 7 times da NBA, sendo eles os Hornets, os Clippers, os Rockets, os Thunders, os Suns, os Warriors e os Spurs. Que carreira do Chris Paul! Muito obrigado, CP3, pelos serviços prestados aos fãs de basquetebol e que você aproveite muito bem a sua aposentadoria. E o outro assunto muito importante que eu tenho para trazer para vocês hoje tem a ver até com a minha escolha aqui de vestimenta, meu uniforme para hoje aqui do nosso vídeo. Eu vim aqui com uma camisa de um time dos anos 90 que não existe mais, que é o Vancouver Grizzlies, para falar sobre a volta de um outro time dos anos 90 que deixou de existir, deixou saudade, que foi o Seattle Supersonics. Então, nesses últimos dias, estão rolando aí boatos, mais algumas declarações também do Adam Silver, que deixam entender, para quem não sabe, o Adam Silver é o commissioner da NBA, que deixam entender de que a expansão da liga de 30 para 32 times pode estar próxima de acontecer. Então, quais seriam esses 2 novos times aí que poderiam entrar na liga? As informações que a gente tem é que um deles já estaria praticamente fechado, que seria o Seattle Supersonics, a volta dos Supersonics, e o outro seria um time novo, sem nome ainda, mas seria atrelado à cidade de Las Vegas.
a cidade de Las Vegas, que tem aí já um longo relacionamento com a NBA, né? Para quem acompanha a liga de perto vai saber que as ligas de verão, que são a pré-temporada da NBA, acontecem lá em Las Vegas já há muitos anos, né? Recentemente a NBA criou a NBA Cup, que é um torneio que acontece durante a temporada da NBA, na qual a final desse torneio também é em Las Vegas. Então a cidade tem uma relação próxima com a NBA. Além disso, Las Vegas recentemente teve aí uma nova franquia de time de hóquei, né, os Golden Knights, que foi muito bem. Tem uma franquia de sucesso na WNBA. Tem um boato muito forte de que estariam levando um time de beisebol, né, o Oakland Athletics, estaria próximo de sair de Oakland para ir para Las Vegas. E o Las Vegas Raiders também, que faz muito sucesso na NFL. Então, a cidade de Las Vegas é uma cidade convidativa, é um mercado muito interessante, na qual a NBA pode estar interessada em entrar. Ainda em relação a Seattle, já tivemos algumas declarações do Adam Silver dizendo que ele tem interesse que os Supersonics voltem, né, que Seattle volte a ter uma franquia da NBA. No início desse mês de fevereiro, teve uma reunião virtual entre o commissioner da NBA e o governador do estado de Washington, na qual ambas as partes saíram dessa reunião dizendo que a reunião foi muito proveitosa. O governador de Washington, lá, o Bob Ferguson, já tinha dado uma declaração antes também de que ele ia fazer tudo o que tivesse ao alcance dele para trazer de volta os Sonics para Seattle. Então, aparentemente está encaminhado. A pergunta é: quando? Por que a gente não tem como dar essa previsão de quando que essa expansão seria feita? Porque nós temos aqui uma grande barreira que se chama dinheiro, né? Nós temos um obstáculo financeiro aqui a ser resolvido. Por quê? Porque se você é um dono da NBA hoje, você é dono de uma franquia na NBA hoje, você é dono de 1/30 da liga. E com essa expansão, você passaria a ser dono de 1/32 da liga. Ou seja, você tem aí uma desvalorização do seu patrimônio. É óbvio que os atuais donos de franquia da NBA não vão simplesmente aprovar a entrada de mais 2 times na liga sem algum tipo de compensação financeira. Então vamos botar aqui na tela para vocês, né, o que eu estou querendo dizer com relação à compensação financeira. Porque um dono de franquia hoje da NBA, ele passaria de 3,33% da liga para 3,12% da liga. Parece nada, né? Parece uma besteira. Menos de 0,3%, 0,21% para ser mais exato. O problema é que esse 0,21%, considerando que cada franquia vale em média 5 bilhões de dólares, geraria a eles uma indenização de aproximadamente 315 milhões de dólares. Estamos falando de 315 milhões de dólares para cada dono, tá? Não é ratear entre eles, não. Então é muito dinheiro. Estamos falando de bilhões de dólares. Isso aqui não é o tipo de coisa que é resolvido do dia para a noite. Além de você achar alguém que esteja disposto a pagar essa conta, você também tem a questão do aspecto de que todos os donos da franquia geralmente têm que aprovar um novo dono, né? Ninguém vira dono de uma franquia na NBA, na NFL, seja lá qual for a liga americana, sem que os outros donos não façam aí uma pesquisa, uma varredura na vida aí desse bilionário aí e aprovem o caráter dele, né? Vamos botar assim, entre aspas, porque eles não querem o que aconteça aí recentemente
teve maior confusão lá com o dono dos Clippers, que deu umas declarações lá que pegou mal para a liga inteira e a franquia teve que ser vendida aí urgentemente, né? Ninguém quer isso, então tem esse aspecto aí também da aprovação da pessoa que pretende aí ser dona aí dessas duas franquias, não pode ser qualquer um, isso leva tempo para ser resolvido, então se você está esperando a volta do Seattle Supersonics já na próxima temporada, talvez a notícia não seja boa, né? Mas, por outro lado, embora possa demorar um pouco mais, tudo indica que nós teremos duas franquias aí daqui a algumas temporadas de volta na NBA. Teremos 32 franquias e uma delas seria a volta dos Supersonics. Para fechar esse assunto de expansão, eu queria falar mais uma coisa. Tendo a expansão se confirmando, entrando mais dois times na NBA, vai acontecer algo que não acontece desde 2004, quando a franquia do Charlotte Bobcats foi incluída na NBA, que é o draft de expansão. O draft de expansão, para quem não conhece, ele só acontece quando realmente entra uma nova franquia, né? E como ele funciona? Muito simples. Todos os times pegam o seu elenco e travam 8 jogadores. Você tem o direito de proteger 8 jogadores do seu elenco. A franquia de expansão pode selecionar entre os jogadores que não estão protegidos, né? Então, digamos, você tem 15 jogadores no seu elenco, você travou 8. Os outros 7 podem ser selecionados pela franquia de expansão para ir jogar pelo time deles na próxima temporada. O que acontece? Não pode selecionar mais de um por franquia. Então, embora tenha 7 jogadores ali disponíveis, você só pode escolher um de cada franquia, né? Essas são as regras do draft de expansão. Eu sei que pode parecer, eu vou pegar os 8 melhores jogadores do meu time e vou proteger. Não é sempre assim que funciona. De repente você tem um jogador no seu time que ele é muito bom, mas o contrato dele não está muito favorável para o time. O time está pensando, de repente, se livrar daquele contrato. Então, o que ele pode fazer? Ele pode aproveitar essa oportunidade, não proteger esse jogador e torcer para que a franquia de expansão leve ele e ele consiga se livrar do contrato. Então, tem algumas nuances, né, nesse draft de expansão, e a gente pode conversar um pouco sobre isso mais para frente, se realmente for acontecer, mas é algo aí que, como é raro acontecer, eu achei que valia a pena trazer aqui a gente conversar um pouquinho sobre isso. Outra coisa que também provavelmente vai ter que mudar, um time que hoje esteja na Conferência Oeste vai ter que mudar para a Conferência Leste. Por quê? Se realmente a gente tiver um ingresso na liga de um time da cidade de Seattle e um time da cidade de Las Vegas, nós estamos falando de duas cidades que são bem para o oeste dos Estados Unidos. Não faz sentido você pegar esses dois times que são quase lá O Seattle é colado no Oceano Pacífico e Las Vegas é um pouquinho mais para dentro. Não faz sentido você pegar dois times assim tão a oeste e colocar um deles na Conferência Leste. Eu acho que a NBA não vai fazer isso. Então, provavelmente um outro time que já está na liga, que está jogando pela Conferência Oeste, vai ter que mudar para Leste. O meu palpite é que provavelmente vai ser um entre Minnesota, New Orleans ou o Memphis. Bom, pessoal, para o vídeo de hoje, era isso que eu queria tratar com vocês, né? A aposentadoria do Chris Paul e essa possível expansão aí que a gente pode ver na NBA já nas próximas temporadas. Quem sabe até na próxima temporada as possibilidades são bem pequenas, mas pode acontecer, né? Peço para você colocar no seu comentário o seguinte: qual cidade dos Estados Unidos que você acha que deveria ter uma franquia da NBA e não tem, né? Por quê? Porque a gente já viu aqui
que a volta do Seattle SuperSonics está praticamente fechado. Mas essa opção aí de Las Vegas, não, né? Ela é a favorita, mas não está assim fechado, né? Então, quem sabe de repente pode ser uma outra cidade. Qual outra cidade aí, sem ser Las Vegas, que você gostaria que tivesse um time na NBA? Se você ficou comigo até aqui, eu peço também para que você deixe o like, se inscreva no canal, ative os sininhos para receber notificações e eu vejo vocês aqui de volta na semana que vem com um novo vídeo. Até lá!